Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma escola bíblica, mais uma pré-aula da nossa escola bíblica aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0. Você é nosso convidado para juntos aprendermos mais da poderosa palavra de Deus. Começando um pouquinho aqui atrasado com os irmãos, devido a uma obra que nós estamos fazendo aqui na igreja. Inclusive eu peço aos irmãos que estejam orando por nós, orando por esse trabalho. Os irmãos sabem que toda obra tem um custo e nós estamos aí pegando pesado, viu, irmãos? Contamos com as orações, contamos com a ajuda, com a contribuição também dos irmãos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, e nossa gratidão pela ajuda que nós temos recebido de diversos irmãos. E você que está nos acompanhando pelo canal, nosso canal AD Ministério Verdade e Vida, que Deus abençoe também você, abençoe sua casa. Muito obrigado pelo carinho também da sua audiência, pelo carinho também da sua participação aqui conosco. E hoje nós iremos para mais uma lição, para juntos aprendermos da poderosa palavra de Deus. Chegando aí já a nossa quarta lição deste último trimestre do ano 2024. E você é meu convidado especial para juntos estudarmos e aprendermos mais da poderosa palavra de Deus, tá bom? Vamos juntos para mais uma lição em nome de Jesus. Então, queridos, vamos para mais uma lição, vamos então para mais uma aula, e eu quero convidar você para que juntos possamos aprender esta porção da palavra de Deus. Hoje, falando com os irmãos sobre promessa e obediência. Nós iremos aqui trilhar sobre as promessas condicionais, são promessas que exigem de nós a obediência para que elas se cumpram, elas sejam realmente realizadas em nossa vida. Então, nós iremos falar sobre as promessas e obediências. Lembrando que a nossa lição ela fez essa divisão na primeira lição, o que é promessa condicional e o que é promessa incondicional. As promessas incondicionais é aquela que Deus faz e cumpre independente do homem, independente do ser humano. As promessas condicionais são promessas que Deus ele condiciona a resposta humana, a atitude humana. Então, se o homem responde esta, esta promessa, ou esta lei, ou este mandamento, ou este princípio que Deus passa para o homem, Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Caso contrário, o homem não viverá essas promessas. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, promessas que são condicionais, e vamos falar sobre promessas e obediências, tá bom? Lição de número 4. E o nosso texto áureo está em João capítulo 14, João capítulo 14, versículo de número 15. Esse texto muito importante, dito por Jesus, que nos serve inclusive aqui de texto áureo, um texto que vai marcar aqui a nossa conversa, a nossa lição do começo ao fim. E nós temos aqui então João 14, verso 15, dizendo assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então aqui a gente percebe que a maior demonstração de amor por Cristo é guardar os mandamentos. Guardar aqui traz a ideia de obedecer aos mandamentos. Você não pode declarar que ama Jesus com os lábios, mas negar Jesus com a vida. Dizer que ama Jesus, mas não guardar os mandamentos de Jesus, revela uma fragilidade no nosso amor, ou até mesmo uma incoerência entre nossas palavras e a nossa vida. Nós precisamos amar Jesus e, se nós o amamos, nós guardaremos os seus mandamentos. Isso está, inclusive, muito claro numa relação. Se a gente ama o outro, a gente procura agradá-lo, a gente procura fazer o possível para vivermos em harmonia e de bem com aquela outra pessoa, respeitando os seus princípios, respeitando seus limites. Então, é importante que no nosso relacionamento com Deus, nós também venhamos compreender que se nós o amamos, se nós amamos a Jesus, nós iremos guardar, observar, obedecer aos seus mandamentos. É incoerente dizer que ama, mas não guarda os mandamentos. Quem guarda os mandamentos, observa a palavra de Deus, é porque com certeza o faz
porque ama ao Senhor. A nossa verdade prática diz assim: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então vejam, o caminho da obediência, irmãos, é um caminho que traz resultados espirituais, traz bênçãos espirituais, que vai influenciar a minha vida conjugal, que vai influenciar a minha vida com os amigos, minhas amizades, vai influenciar meu trabalho, vai influenciar minha vizinhança. Então veja que essa obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que vai influenciar diversas áreas da nossa vida, desde a área profissional, desde a vida conjugal, que serão afetadas exatamente por essa obediência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ok? Tranquilos? Podemos avançar? Nossa leitura bíblica em classe. Pegue aí a sua lição, se você assim a possui, a lição, ou abra a sua Bíblia, para que juntos possamos fazer esta leitura da poderosa palavra do Senhor. Nós iremos fazer a leitura em dois textos, um em Deuteronômios, capítulo 29, aí leremos o verso 1, depois o verso 9 ao verso de número 12. E depois a gente vai ler também a carta aos Hebreus, capítulo de número 8, verso 6 ao verso de número 13, tá bom? Essas duas leituras vai servir de base para a nossa reflexão, para a nossa meditação sobre promessa e obediência. Façamos então a nossa leitura bíblica. Pegou papel, pegou caneta, abriu a sua Bíblia, faça isso. Eu vou esperar você fazer isso, tá bom? Pegue aí papel, caneta, faça as suas observações. É extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Queridos irmãos, Deuteronômios, capítulo de número 29, verso 1, e depois o verso 9 em diante, diz assim a palavra de Deus. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossos tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo o homem de Israel. Verso 11. Os vossos meninos, as vossas mulheres, os estrangeiros, que está no meio do teu arraial, desde o rachador de lenha até ao tirador de tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Agora abra a sua Bíblia também na carta aos Hebreus, capítulo de número 8, verso de número 6 ao verso 13, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confinado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendo-os-lhes, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei. Diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Verso 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece-o, porque todos me conhecerão, desde o menor a deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e os seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: Um novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto estar de acabar. Então aqui nós temos, irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, que nós estaremos inclusive meditando um pouco sobre esse texto no decorrer da lição, tá bom? Então, fique tranquilo, no decorrer da lição nós iremos falar um pouco sobre esse tema, tá bom? Eu quero deixar uma pergunta aqui para a participação dos irmãos. Você pode fazer mandar a sua resposta, tá bom? Eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Uma pergunta muito importante. A salvação no Antigo Testamento era pelas obras da lei ou era pela fé em Cristo Jesus ou pela fé na tipificação de Cristo através dos sacrifícios? Então, eu gostaria que você comentasse aqui também, deixasse aqui a sua opinião, a sua participação, tá bom? A salvação no Antigo Testamento era pela fé ou a salvação era pela observação ou pela observância das obras da lei? Gostaria que você deixasse também aqui a sua participação conosco em nome de Jesus, tá bom? Queridos irmãos, vamos aqui avançando e vamos para o objetivo da nossa lição de hoje. Você que é professor da escola, você que ministra a aula, é importante que você tenha em mente quais são os objetivos da lição a serem alcançados, tá bom? Porque à medida que você alcança esses objetivos, a sua lição, então, ela foi alcançada com êxito, tá bom? Ela foi alcançada aí conforme orienta a poderosa palavra de Deus e também orienta aí o autor da lição que quer alcançar aí alguns objetivos a partir da nossa lição. Tranquilos? Então, primeiro objetivo da nossa lição: apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Segundo, mostrar que o princípio da obediência também está presente no novo concerto. E, por fim, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo, ok? Então, esses são os três objetivos da nossa lição que nós iremos discorrer aqui no corpo, né, da nossa lição de hoje. Ok, irmãos? Tranquilo? Vamos aqui, então, avançando, vamos aqui prosseguindo, agora já adentrando aqui na nossa temática de hoje, ok? Queridos irmãos, a obediência, ela sempre foi requerida dos servos de Deus, não apenas em um determinado período da história, mas sempre, desde Adão, quando Deus o criou, Deus o estabeleceu, que Deus o ordenou que obedecesse a sua palavra, que obedecesse a sua orientação. Quando eu digo palavra, literalmente a palavra verbal de Deus, não faça isso ou faça aquilo. Então nós temos aqui, irmãos, esta ordem de Deus, mandamentos de Deus foram dados desde o princípio. E a Bíblia apresenta que há uma relação, inclusive, isso é notável no decorrer, é notado no decorrer da nossa lição e principalmente também da nossa Bíblia, irmãos, que a promessa e a obediência, elas têm essa relação, elas trabalham aí praticamente em conjunto. Então, ao longo das Escrituras, nós iremos perceber que a obediência é um princípio divino que não caduca na Nova Aliança, não caduca no Novo Testamento e que precisa aí ser, de fato, reinterpretada ou interpretada de forma correta, entender que as promessas de Cristo, elas são também para os seus filhos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e que Deus requer dos seus filhos a obediência, ok? Então deixe isso claro, irmãos. Deus, ele quer dos seus filhos a obediência. Desde Adão até a volta de Cristo, nós temos aí mandamentos que devem ser observados, orientações que devem ser observadas, onde há, então, promessas de bênção para aqueles que obedecem, promessas de maldição para aqueles que
são desobedientes à palavra do Senhor, ok? Então Deus prometeu no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que promete também no Novo Testamento. Então o mesmo Deus que requer obediência no Antigo é o mesmo Deus que também requer dos seus filhos obediência no Novo Testamento. Entretanto, quais são os termos da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, no Novo Concerto? Então, na lição de hoje, a gente vai estudar exatamente sobre esta temática, ok? Analisar aí as promessas, tanto para o Antigo como para o Novo Testamento, e também o que Deus requer dos seus filhos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, a obediência no Antigo Testamento. Irmãos, no Antigo Testamento nós temos conhecimentos, inclusive no texto que nós fizemos a leitura, de que Deus ele fez duas alianças com o seu povo. A primeira aliança foi feita lá em Horebe, no Monte Horebe, e a outra aliança foi feita também em Moabe. Então nós temos essas duas alianças que Deus estabeleceu com o seu povo. Aliança e concerto são palavras sinônimas usadas também no texto sagrado para falar basicamente do mesmo assunto. Então, veja, o concerto ou aliança que Deus fez com o povo lá no Monte Horebe e também nas Campinas de Moabe, revela que Deus ele faz promessas, Deus ele fala com o seu povo e Deus estabelece princípios para esta relação entre ele e o seu povo. Então, o concerto, irmãos, feito por Deus com o povo de Israel no deserto em Horebe, conforme nós temos na nossa própria lição, em Deuteronômio 29, versículo 1, que diz assim: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horebe. Então aqui nós temos menção tanto do concerto feito na terra de Moabe, como no concerto também feito com eles em Horebe. Então, queridos, Êxodo 19, inclusive, está lá alguns parâmetros deste concerto, estará ali alguns termos deste concerto, onde Deus escolheu o seu povo para que fosse sua geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade particular de Deus. Então, Deus escolheu este povo para que fosse seu. E aí nós temos em Êxodo 19, os termos também desta aliança entre Deus e o povo. E ali nós temos, inclusive, no deserto de Horebe, nós temos ali uma reafirmação das promessas que ele havia feito, inclusive, aos seus antecedentes, feito ali a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então veja que havia esta promessa de Deus concernente aí ao seu povo e também esses termos da aliança que envolve aí ao seu povo. E veja que a obediência que Deus requer do seu povo estará aí andando paralelamente também às promessas que Deus faz como recompensa ou como benefício da obediência do seu povo à sua aliança. Então, no deserto do Horebe, também chamado ou denominado de Monte Sinai ou de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia do povo de Deus obediência, exigia do povo de Deus santidade, exigia do povo de Deus retidão. Então nós temos, irmãos, aqui no concerto de Deus com o seu povo as exigências, né, as cláusulas que são estabelecidas por Deus ao seu povo. Então nós temos, queridos, Êxodo 19, versículo 5, dizendo assim: se diligentemente ouvides a minha voz, guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que interessante aqui nós temos nesse texto. Se diligentemente ouvides, há um se, há uma condicional. Percebeu as promessas condicionais como funcionam? Deus diz se, ou seja, há uma condição, que é se o povo diligentemente ouvir a voz do Senhor e guardar o seu concerto, então Deus vai estabelecer com o seu povo esta aliança. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então há uma condição, irmãos.
Há promessas que são incondicionais, sim, mas há promessas que têm as condições estabelecidas pelo próprio Deus. E aqui é uma delas. Se nós obedecermos, se nós atentarmos para aquilo que Deus ele está estabelecendo, se guardares, olha, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu conserto. É necessário que nós venhamos guardar este conserto, essa aliança, para que possamos aí desfrutar, né, de uma maior bênção vinda da parte do nosso Deus, que é justamente pelo caminho da obediência. Então, nós temos aí esse concerto de Deus feito com o povo lá no Monte Horebe. E também nós temos um outro concerto de Deus com o seu povo, irmãos. Lembrando ainda que o concerto anterior, também dado no Monte Sinai, é o concerto onde Deus dá ali ao povo as tábuas da aliança, ou as tábuas da lei. E aí nós temos, irmãos, na continuidade, o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, ou seja, algum tempo depois. E aí a gente tem a nossa lição pontuando que na maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então veja que a maioria dos peregrinos que saem da terra de Israel, eles vão perecer no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Olha o que diz aqui Deuteronômio 29, versículo 1. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do que fizera com eles em Horebe. Então veja, a exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio capítulo de número 4, versículo 26, Deuteronômio 4, 26 e 19. Então veja, Deuteronômio 4, certo, até o 26, verso 19. Bem como sua ênfase nas bênçãos e as maldições, que está presente também no capítulo 29 ao capítulo 30 do mesmo livro, Deuteronômios. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Então veja que a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa, porque Deus promete e cumpre, a estar condicionada à obediência do povo, está condicionada a o povo, então, obedecer e seguir as orientações também da palavra de Deus. Então nós temos aí o concerto que foi feito também ali em Moabe e as promessas provenientes também deste concerto, provenientes desta obediência ou de atentar para este concerto. E aí nós temos então que o concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerazim, bênçãos no campo, bênçãos na cidade, bênçãos na procriação, bênção na vida doméstica, ao entrar e ao sair. Você vai perceber em Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 em diante, que aqueles que obedecerem aos mandamentos do Senhor, seguirem os princípios do Senhor, estas pessoas, elas terão suas vidas abençoadas e essa bênção alcançará a todos à sua volta. Veja que o texto faz menção até os seus animais. Ou seja, quando você é fiel a Deus, até os teus animais, eles também são abençoados na tua sombra, são abençoados aí a partir de você. E por isso que o texto sagrado vai nos dizer que nós temos, não é, a bênção no campo, na cidade, a bênção também, elas são concedidas também na vida doméstica, ao entrar e ao sair de casa. Enfim, irmãos, o que a Bíblia está mostrando é que nós teremos bênçãos da parte de Deus em diversas áreas da nossa vida, em decorrência da nossa obediência ao Senhor, em decorrência da nossa retidão diante de Cristo, de observar os mandamentos. Então, são promessas provenientes da obediência. Queridos, quando fala na cidade, no campo, claro, está dentro daquela cultura, né, do povo de Israel ainda, que ainda não tinham entrado na cidade, mas já fazia referência às cidades que Israel conquistaria, e também referência ali ao campo onde o povo de Israel, que vivia basicamente da agricultura,
também seriam ricamente abençoados com seriam também ricamente abençoados com a obediência aos princípios dos mandamentos de Deus, da palavra do Senhor. Então, queridos, em toda a área da sua vida, em todas as áreas da sua vida, olha o que vai dizer aí a nossa lição no terceiro subponto do ponto 1. Veja que em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos no concerto proferido por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Baal como consequências da desobediência. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência divina tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Então, queridos, nós temos aqui as promessas que são provenientes da obediência. Quando o povo obedecesse, Deus então cumpriria também algumas promessas no que diz respeito à vida do povo na cidade, no campo, na lavoura, a vida pessoal também, um com o outro dentro de casa. Tudo isso seriam alcançados aí através dessa obediência, os princípios da palavra de Deus. São promessas que são provenientes da obediência. Há coisas que Deus só vai fazer na nossa vida quando nós começarmos a trilhar o caminho da obediência. Aí nós temos a sinopse do ponto 1, que é no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência ao povo. Então aqui nós temos, irmãos, no concerto de Deus com Israel, a gente vê que a obediência aos mandamentos e aos princípios da palavra de Deus é fundamental para que Deus ele possa cumprir as suas promessas. Há promessas de Deus que não se cumpriram ainda na nossa vida, exatamente porque nós precisamos obedecer mais à poderosa palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Ok? Tranquilo? Vamos aqui avançar ainda para mais um ponto da nossa lição, que é a obediência no Novo Testamento. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação, ela sempre foi... vou responder essa pergunta no final, tá bom? Perguntei aqui se a obediência, e você ainda dá tempo para responder, a obediência, ela é, então, resultado da observância à lei? Ou será que a obediência, a salvação, ela é, então, proveniente da fé? Então, veja que aqui nós temos essas duas perguntas, essa pergunta, né? A salvação, ela é obtida pela obediência à lei ou ela é obtida por meio da fé? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é importante que você faça aí seus comentários, faça aí a sua participação também, em nome de Jesus, ok? Então, queridos, a palavra aliança, o nosso autor faz questão de definir aqui também, a palavra aliança, né, o pacto, concerto, o acordo, a palavra hebraica berit, a palavra corresponde ao Novo Testamento. A palavra correspondente no Novo Testamento é a palavra diatek, definida como disposição legal de bens pessoais. A aliança é algo que une as partes ou obriga uma parte à outra. Entretanto, existem implicações legais associadas à aliança. O aspecto relacional da aliança é mais bem entendido como uma relação com as legalidades relacionadas. Embora o tema da aliança seja os mesmos difundido no Novo Testamento, o seu significado cristológico é profundo. O Novo Testamento destaca o papel messiânico significativo de Cristo em relação às alianças. Então nós temos aqui, irmãos, no nosso ampliando o conhecimento, a definição da palavra aliança, que tanto no grego como no hebraico, ela tem também essa relação direta com a disposição, né, de nós obedecermos também à aliança dada por Deus. Então, a aliança se trata de uma disposição legal de bens pessoais, ou seja, de um concerto que a gente faz com o outro, onde há as cláusulas dessa aliança com com o nosso Deus, ok? E vamos aqui dar continuidade falando sobre a obediência no Novo Testamento. Como era a obediência no Novo Testamento? Baseado em quê? Então, é importante você ver que
No Novo Testamento, nós temos também um novo concerto. No Antigo Testamento a gente tinha um concerto, no Novo Testamento nós temos também um novo concerto, ok? No Novo Testamento, queridos, no Novo Testamento, conforme a gente tem lá os textos em Hebreus, capítulo 8, só lembrando aos irmãos que no Antigo Testamento, se você quiser se aprofundar mais sobre a questão da obediência e as promessas de Deus concernente à obediência, você precisa ler o grande capítulo do Antigo Testamento que fala sobre isso, que é Deuteronômio capítulo 28, onde há ali o 27, 28, 29 já fala, mas o 28 é o chave. E vai falar sobre a aliança de Deus com o seu povo e a obediência, trazendo aí grandes bênçãos para a vida do povo de Deus, tá bom? Agora, queridos, no Novo Testamento, a obediência no Novo Testamento, nós temos então um concerto, um novo concerto. Aí a gente precisa dar uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 8, que nos apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando que eles optaram para um perfeito ministério na pessoa de Jesus. Você vê isso claramente na leitura, inclusive, que nós fizemos de Hebreus capítulo 8. E eu quero aqui chamar a sua atenção para Hebreus capítulo 8, a partir do versículo de número 8. Hebreus 8, verso 6, para ficar melhor. Hebreus 8, verso 6, conforme está na nossa lição. Quero chamar a sua atenção aqui. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então aqui nós temos, irmãos, um novo concerto que está também confirmado sobre melhores promessas. Veja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as promessas foram feitas por Deus ou por intermédio de Cristo, no caso do Novo. Mas veja que a revelação bíblica ela é progressiva. E aí no Novo Testamento nós temos agora este novo concerto. Inclusive a Bíblia chama de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Verso 7. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. O que o texto está nos mostrando é que se o antigo concerto ele era irrepreensível, ou seja, se era possível de fato as pessoas alcançarem a salvação ou alcançarem ali todos os benefícios provenientes das promessas de Deus, a obediência de todos os princípios do Antigo Testamento, então não haveria necessidade de um novo concerto. Ou seja, se o Antigo Testamento, com as suas leis, com as leis morais, as leis cerimoniais, as leis civis, eram suficientes, não haveria necessidade então do novo concerto. Só que veja, desde o próprio Antigo Testamento se anuncia de que tudo que Deus ele ordenou no Antigo Testamento no que diz respeito às leis civis e cerimoniais apontavam então para este novo concerto, prefigurava esse novo concerto. Então a lei do Antigo Testamento foi dada ao povo apontando para a pessoa de Cristo. O próprio Paulo disse que o fim da lei é Cristo, não que a lei foi abolida, mas que algumas partes da lei elas se cumpriram e apontaram, na verdade toda a lei apontaram para Jesus, mas algumas partes se cumpriram na pessoa de Jesus, portanto não faz sentido para nós hoje, a não ser apenas os princípios que nós observamos a partir dessa lei, ok? Porque toda a escritura é inspirada, nós extraímos princípios espirituais para a nossa vida. Mas lembrando que no Novo Testamento, irmãos, nós estamos debaixo da nova aliança, debaixo do novo concerto. E aí veja que nunca nós teríamos buscado um segundo concerto, senão se o antigo fosse irrepreensível. Aí nós temos verso 8, porque repreendendo-os, lhe diz, e eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabeleceria um novo concerto. Isso aqui é a promessa de Deus. Deus está dizendo, olha, o antigo concerto passará e eu vou estabelecer com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo concerto. Verso 9, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então veja, Deus também não se voltou para o seu povo, exatamente porque o seu povo não havia cumprido os termos da aliança, do concerto que foi feito com
Deus. Então veja ainda no versículo de número 10, que diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Eu gostaria de frisar algo interessante nesse texto, porque a expressão farei com a casa de Israel, o verbo farei, que é o verbo grego diatessomai, esse verbo significa decretar, significa arranjar. Então, olha o que diz o versículo colocando esses termos. Porque este é o meu concerto que depois daqueles dias decretarei, arranjarei com a casa de Israel. Interessante que o verbo farei aqui no texto, ele está no futuro médio indicativo. Ou seja, o que significa, pastor, que o verbo está no futuro médio indicativo? O médio, irmãos, o médio, para quem estuda a língua grega, sabe de que existe a voz ativa, a voz média e a voz passiva, certo? Nós temos essas três vozes na gramática grega. Na voz ativa, o verbo pratica a ação sobre o sujeito. Na voz média, nós temos então tanto o sujeito praticando a ação, certo? Como ele sofrendo a ação. Então, quando a gente vê aqui o verbo que está na voz passiva, ele está na voz passiva, ou melhor, na voz média, né? Só explicando novamente, voz ativa está o sujeito praticando a ação, na voz passiva está o sujeito sofrendo a ação, mas na voz média, tanto ele pratica a ação como ele sofre a ação. Por isso que a voz é média. Então veja, nesta situação, que é o caso desse verbo aqui, farei, ele está na voz média, então nós entendemos, a partir deste verbo, de que o sujeito, ele tanto pratica como ele sofre a ação. Isso mostra que Deus, ele tanto vai agir sobre o sujeito, como o próprio sujeito deve corresponder à voz de Deus. Então veja, quando Deus aqui, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, e porei as minhas leis no seu entendimento, no seu coração escreverei, e eu serei por Deus e eles não serão por povo. Veja que aqui não está uma imposição de Deus. Deus não está dizendo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer um transplante espiritual no coração de Israel, independente do que eles queiram, independente se eles creem em mim, independente se eles vão ter fé em mim ou não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha que interessante. Aqui nós temos uma voz média, onde o sujeito, ele também pratica ação, mas também ele sofre ação. Ou seja, Deus estará agindo sobre o sujeito e o sujeito também está correspondendo à ação de Deus. Então aqui nós temos essa promessa de Deus. Eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Tanto Deus irá agir, como ele também corresponderá a esta palavra do Senhor. E olha aqui ainda o que é que diz. Às vezes você vai ver aqui no texto de Hebreus a casa de Israel, a casa de Judá, fazendo referência, obviamente, ao povo de Deus. E o verso de número 11 diz assim: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles. Então, queridos, veja que nesse texto nós temos aqui o Deus prometendo, inclusive, que quando isso acontecer, do povo corresponder a esse transplante, né, essa autorização, Deus então vai agir para fazer com a casa de Israel, né, essa implantação da lei no seu coração. A lei não será mais escrita em tábuas de pedras, mas na tábua do coração. E claro, o coração precisa corresponder a esta escritura de Deus no coração. Mas veja que o texto diz que isso nos levará, inclusive, a não ter necessidade de... Então, olha, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Não haverá necessidade de um estar instruindo o outro. Exatamente porque Deus colocará essa lei no coração do homem. E aí o verso 12 diz, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, os seus pecados e suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, o envelheceu primeiro. Ora,
o que foi tornado velho e se envelhece, perto estar de acabar. Ok? Tranquilos, meus irmãos? Então aqui nós temos, irmãos, nesse segundo ponto da lição, um novo concerto. Agora veja que interessante. Jesus, Cristo, ele é o mediador. Neste novo concerto nós temos Jesus como mediador entre Deus e os homens nessa nova aliança. Segundo o próprio Jesus, né, que vai aí ser colocado como mediador. Então, o Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto. O novo pacto profetizado, inclusive, pelo profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 8, verso de número 10. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa da graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Assim, o relacionamento da obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos de um novo concerto, em que o Senhor Jesus é verdadeiro mediador. Então, queridos, nós temos agora Cristo, o mediador entre Deus e os homens nessa nova aliança. Nós hoje não temos mais como mediador o sacerdote, o levita, e na atualidade pastores ou líderes, não. Nosso mediador é Cristo, irmãos. Amém? Você não depende de pastor para buscar a Deus, não depende de padre, não depende de evangelista, presbítero, de bispo, não. Você pode buscar a Deus, você tem acesso ao Senhor. Você pode, então, se chegar a Ele. Amém, queridos? E aí nós temos a sinopse do ponto 2. A sinopse do ponto 2, que diz assim: no Novo Testamento, mostra Jesus com uma nova aliança, cumprindo a promessa da salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Então veja que a salvação no Novo Testamento, nossa sinopse do ponto 1, do ponto 2 vai nos lembrar de que Jesus mostra como uma nova aliança, né, cumprindo aí as promessas de salvação a todos os que correspondem. É necessário que você se arrependa, é necessário que você tenha fé, é necessário que você creia para que você seja aí, então, abençoado por Deus, né, e seja aí alcançado pelas as bênçãos e a graça de Deus sobre a sua vida. Obviamente que a salvação, irmãos, retorna aqui a dizer, a salvação ela é pela fé em Cristo, ok? A salvação é pela fé em Cristo. Mas essa salvação me leva, então, à obediência. E, obviamente, que a salvação ela é alcançada por meio do arrependimento, por meio da fé. É necessário que nós nos arrependamos, é necessário que nós tenhamos fé para alcançar, então, de Cristo a nossa salvação. Ok? Nosso terceiro ponto da nossa lição, nós falamos agora sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Nós temos as bênçãos espirituais, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Queridos irmãos, as bênçãos provenientes da obediência a Cristo está muito clara para nós no contexto do Novo Testamento, porque as bênçãos espirituais, elas são provenientes dessa aliança que nós temos com o Senhor. No Novo Testamento, é o Espírito Santo quem age na vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Paulo também diz lá em Efésios que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Vamos ver aí esse texto de Efésios. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia, tá bom? Efésios capítulo de número 1. E vamos aqui estar falando sobre essas bênçãos. Olha o que vai dizer aqui a palavra de Deus. Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então veja, a palavra de Deus já nos diz que nós em Cristo fomos abençoados com todas as sortes de bênção.
Eu fico admirado, irmãos, como existe algumas denominações, alguns líderes convidando os irmãos para serem abençoados através de um culto A ou através de um culto B, chamando as pessoas para serem abençoados. Quando na verdade, viu, irmãos, na verdade, em Cristo você já é abençoado. Amém? Você já é abençoado em Cristo Jesus. Uma vez que você está em Cristo, não há bênção maior que você possa buscar do que esta de estar na presença do Senhor. Então, é importante que se diga de que você não precisa estar correndo atrás das bênçãos. Você não precisa estar indo atrás do culto que anunciou de que você precisa ir para ser abençoado. Não. Porque em Cristo Jesus, como diz Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção. Deus tem nos abençoado. Amém, meus irmãos? Com todas as sortes de bênçãos. E aí nós temos também justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Então veja que dessa forma temos uma vida de retidão proveniente da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento tornar-se-á realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dar. Não a dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, queridos, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Olha que interessante, irmãos. E ainda a alegria no Espírito Santo, a alegria proveniente de uma relação com Cristo. É a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensinam, irmãos, as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas às consequências de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Amém, queridos? Chegamos então aqui ao finalzinho de mais uma lição e eu quero aqui encerrar pontuando para os irmãos que a pergunta que nós fizemos: a salvação no Antigo Testamento foi pelas obras da lei ou pela fé? Bom, irmãos, a salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre foi pela fé e nunca pelas obras da lei. Pastor, e qual foi a função dos sacrifícios? Se você lê os sacrifícios, inclusive a própria carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11, versículo 13, nos mostra que os sacrifícios foram dados para cobrir pecados, não para perdoar ou para salvar o pecador, mas para cobrir os pecados. Era como se fosse para aplacar a ira de Deus apenas, mas não perdoava e também não para a salvação. E pastor, e a lei? O homem é salvo pela lei? Não, não é salvo pela lei. Nunca foi salvo pela lei. Ninguém consegue ser salvo pela lei, porque precisaria cumprir toda a lei e ninguém consegue cumprir toda a lei. Então, pela lei, ninguém é salvo. Inclusive, há referências bíblicas para isso, como por exemplo Romanos 3:20, Gálatas 5:3, que fala sobre a questão da lei. Veja aí, pastor, e qual era a função da lei? A lei, ela traz o conhecimento do pecado. A lei é um espelho que mostra quem somos e mostra o quanto nós precisamos nos arrepender. Ô pastor, e a salvação era obtida como? Pela fé. Você pode ver isso, inclusive, no próprio texto de Hebreus, capítulo 11. Eu quero citá-lo aqui para os irmãos, para a gente encerrar. Então, veja, Hebreus, capítulo 11, vai nos mostrar na galeria dos heróis da fé que a salvação ela é alcançada pela fé. Olha o que diz Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha o que vai dizer o verso de número 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, o qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, o mesmo depois de morto ainda fala. Então veja que a salvação, nós alcançamos o testemunho diante de Deus, obtiveram a salvação por meio da fé em Cristo, irmãos.
Ô pastor, mas Cristo não estava ainda no Antigo Testamento. Então, eles obtiveram a salvação pela fé daquilo que haveria de vir. Veja que os animais sempre tipificaram Cristo. Então a salvação não era por meio dos animais, mas por aquilo que ele tipificava, que era Cristo. Então a salvação sempre foi mediante a fé na pessoa de Cristo, né? Pela fé, pelo crer, ainda que eles não tinham essa visão que nós temos hoje mais ampla de Cristo, mas pela fé eles alcançaram a salvação. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos ajude, Deus em Cristo nos fortaleça, que Deus em Cristo nos leve, né, a mergulhar mais e mais na sua poderosa palavra. Romanos capítulo 3, versículo 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua casa. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida, minha gratidão por você estar conosco em mais uma aula em nome de Jesus. Fiquem na paz e até a nossa próxima aula, permitindo Deus. Amém? Um abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? E deixa aí o seu like, aperta o sininho de notificações em nome de Jesus. Fica na paz, um abraço e até a nossa próxima pré-aula em nome de Jesus.